6 horas, vamos iniciar nosso trabalho desta noite. Primeiramente, agradecer a direção da casa por mais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E nessa ocasião, em especial, com ainda mais alegria, porque nós estamos na iminência aí do aniversário da nossa casa, 30 anos. 30 anos não são 30 dias, não são 30 meses, 30 anos é muito trabalho, muita história. Eu imagino a quantidade de vidas que foram mudadas, que foram direcionadas para o caminho do bem em função do trabalho que a nossa casa realiza, assim como eu sinto que o trabalho que foi desenvolvido, que o Milady me modificou para melhor. Longe ainda de ser um ser perfeito, mas a gente vai sempre conseguindo corrigir alguma coisa no nosso rumo, sempre que a gente se dispõe a estudar a doutrina. Então, agradecer a casa, parabenizar todos os trabalhadores, todos os frequentadores encarnados e desencarnados, porque nós sabemos que o que a gente vê na casa é só a ponta do iceberg. O trabalho é muito mais extenso do que isso. Então, estamos todos de parabéns e vamos iniciar, então, o nosso trabalho dessa noite com uma pequena prece. Então, eu peço que todos acalmem os corações, os pensamentos. Sinto a vibração do ambiente que vocês estão. Já foi preparado pela espiritualidade amiga. E vamos todos, encarnados e desencarnados, agradecer a presença do nosso Mestre Jesus, que já se faz presente. Pois ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre Jesus, agradecemos mais essa oportunidade bendita do trabalho, de estudo, da sua palavra, do seu evangelho, essa doutrina tão consoladora que nos foi disponibilizada. Pedimos, que abençoe a todos aqui presentes nesta noite, que as discussões da doutrina que abordadas possam ficar gravadas em nosso íntimo, nos fazer refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes cotidianas, para que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que a gente vai abordar hoje aqui é o trabalho. Peço desculpas a quem está num dia de descanso, num sábado de descanso, mas é um assunto importante da gente abordar. E gostaria de iniciar com uma pequena observação que eu venho fazendo já há bastante tempo, né? Na verdade, não só eu, mas muitas pessoas da nossa casa mesmo abordam esse mesmo assunto. Que agora, por conta da pandemia, a gente já não vê tanto, mas antes a gente passava assim na frente daquelas casas lotéricas e quando estava com o prêmio da Mega Sena acumulado, a gente via aquelas filas, às vezes, as pessoas ali, com aquela esperança, com aquela fé de que, nossa, eu vou pedir a Deus, Deus me guia aqui no número que eu vou, dessa vez eu vou acertar e eu vou ficar milionário. E para a gente que estuda o espiritismo, a gente pensa assim, nossa, eles não sabem o que eles estão pedindo. Porque o espiritismo nos ensina que a prova da riqueza, ela é uma prova muito mais arriscada do espírito do que a pobreza. Enquanto a pobreza, ela nos testa a paciência, a resignação, a prova da riqueza, ela nos testa a nossa abnegação, ou seja, ela entra no nosso orgulho na essência, você abnegar de tudo que você tem
para ajudar o próximo, ela testa o nosso poder de caridade. E, como o próprio Cristo nos disse, né, que é mais fácil um camelo passar, a corda, passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, ou seja, um rico, de fato, seguir plenamente a lei de Deus. É impossível? Claro que não. Mas depende de muito esforço daquele espírito que dispõe de uma riqueza, ser forte o suficiente para abnegar de si mesmo. Então, a gente vê aquelas pessoas e pensa, será que se elas tiverem a bênção, né, na ideia delas, a bênção de acertar o número, será que aquilo vai ser para o bem? E é engraçado, assim, minha esposa, ela joga, né, e ela fala que para ela é a terapia mais barata que tem, porque ela faz aquele jogo e ela fica ali pensando o que ela vai fazer, com prêmio e tal. E assim, é engraçado, a gente conversa, pergunta para as pessoas que têm hábito de jogar, e uma coisa comum que praticamente todas as pessoas que jogam numa loteria, elas pensam é que se eu ganhar, eu vou parar de trabalhar. Então, esse daí, a pessoa pensa, o que eu vou comprar e tal, mas acho que no topo das prioridades da maior parte das pessoas está, se eu ganhar, eu paro de trabalhar. E aí a gente se pergunta, o porquê? Por que o trabalho em si ele tem essa conotação tão negativa para a maior parte das pessoas? Por que é tão sofrido trabalhar? Por que a gente acorda num dia de trabalho e pensa assim, nossa, lá vou eu para mais um dia? Enquanto a gente, na verdade, deveria estar pensando, nossa, vai ser menos um dia quando esse dia acabar. Então, eu tenho que tentar fazer o meu melhor, mas não. A gente já pensa assim, um dia de trabalho. A gente vive, muitas vezes, em função do final de semana que vai chegar em que nós não vamos precisar trabalhar. Pior ainda, muitas vezes a gente vive pensando no momento em que nós vamos aposentar. Ou seja, o momento em que a gente vai finalmente se ver livre do trabalho. E aí, quando você pesquisa sobre até a origem da palavra trabalho, é evidente que o trabalho ele vem da palavra tripalium, que era um instrumento usado na agricultura na época medieval, e que ele era usado, depois ele passou a ser usado para tortura de escravos, de criminosos. Na verdade, quando encerrou o uso da crucificação, ou seja, igual Cristo, passou-se a usar o tripalium, e aí essa palavra que deu origem à palavra trabalho, ou seja, um instrumento de tortura. Então, a gente vê que isso vem, não é de agora, não é da sociedade moderna, essa resistência que nós temos com relação ao trabalho, ela vem da essência da origem nossa aqui na Terra. E aí, assim, o porquê que a gente enxerga o trabalho dessa forma, né? Então, primeiramente, eu gostaria de trazer a ótica do Espiritismo com relação ao trabalho. O que o Espiritismo diz com relação ao trabalho? Na pergunta 676 do Livro dos Espíritos, está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, ele inicia o trecho sobre a lei do trabalho com a pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta foi: o trabalho é lei da natureza. Ou seja, não resta dúvida, o trabalho é uma lei da natureza. Mas o que é uma lei da natureza? O que é uma lei natural? E aí, voltando no início da parte terceira do Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta, que é a 614, que diz: o que nós devemos entender por lei natural? A lei natural, a resposta é: a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que nós devemos fazer e o que devemos deixar de fazer.
E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos da lei natural. Ou seja, se o trabalho é uma lei de Deus, é uma lei natural, e uma lei natural é uma lei de Deus, que ela é a única verdadeira para a nossa felicidade, logo, o trabalho, ele foi feito para a nossa felicidade. A necessidade do trabalho, ela existe para a nossa felicidade. Pô, então, o Espiritismo está dizendo exatamente o contrário do que a gente vê no mundo, do que a gente vive no mundo. O Espiritismo diz que o trabalho é algo que veio, ele existe para a nossa felicidade. Então, esse a abordagem que o Espiritismo nos traz é isso, então, e aí a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. Mas antes, é interessante abordar a questão 619 do Livro dos Espíritos, ainda com relação às leis morais de forma genérica, sem entrar ainda em nenhuma das leis, nenhuma das 10 leis morais. Eu vou até ler as 10 leis morais para quem não conhece. Então, lei de adoração, a segunda lei abordada é a própria lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e, por fim, aquela que, de certa forma, encerra, ela engloba todas as demais, e que poderia ser a única lei moral, mas que, pela nossa condição de espíritos ainda inferiores, a gente precisa de uma divisão, mas a própria lei de amor. E aí, na pergunta 619, é perguntado: a todos os homens, Deus facultou os meios de conhecer a lei natural? E a resposta foi: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor compreendem. Então, veja que os homens de bem, eles já têm a lei natural, a lei de Deus incutida dentro deles, eles não precisam mais, eles exercem a lei de Deus, mas eles não precisam mais estudar. Nós, a maior parte de nós, que ainda somos seres em evolução, nós precisamos do estudo. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, e é o que o Espiritismo se propõe a fazer, a estudar, a refletir, a filosofar a respeito das leis de Deus. Então, e aí a pergunta 621, ela, para encerrar esse entendimento do que vem a ser a lei natural, é perguntado: onde está escrita a lei de Deus? Então, a resposta é curta: na consciência. A lei de Deus não está escrito no Livro dos Espíritos, a lei de Deus não está escrito na Bíblia, a lei de Deus não está escrito, a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Todos nós temos gravados na nossa consciência a lei de Deus. Então, se a lei de Deus, ela serve para a nossa felicidade, e ela está gravada na nossa consciência, logo, a felicidade, ela é um estado de consciência, e ela não depende de nada do mundo material, de nada além da nossa própria consciência, do nosso próprio estado de espírito. Então, por isso que eles dizem que aqueles que se propõem a estudar as leis de Deus, entender um pouco mais, eles vão, aos poucos, se tornando cada vez seres mais felizes. Bom, então, isso são as leis morais, as leis naturais, as leis de Deus. Mas, como a gente comentou, o trabalho aqui no mundo é visto como algo ruim, algo que a gente tem que tentar de todas as formas se livrar dele. Pô, eu quero ganhar muito dinheiro para poder viver de renda e não precisar mais ir trabalhar. Enquanto que o Espiritismo nos diz que não. O trabalho, ele foi feito para a nossa felicidade, e quando nós nos afastamos do trabalho, nós nos tornamos infelizes. E por que há essa incongruência entre os dois pensamentos, o pensamento do mundo material e o pensamento espiritual? O problema está na forma como a gente encara o trabalho. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow foi um pesquisador, e ele propôs uma pirâmide das necessidades do ser humano. Então, lá embaixo, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, então, comida, respiração, a gente precisa de água, a gente precisa de sono,
no segundo nível, então essa é a base da pirâmide, ela é a maior, ela é a necessidade primordial nossa. Aí nós vamos subindo um degrau na pirâmide, então nós temos a necessidade de segurança, então a gente tem a segurança do nosso corpo, do nosso trabalho, de emprego, segurança familiar, e aí a gente vai subindo, então aí passa a ter, aí a pirâmide vai estreitando, e aí a gente passa a ter a necessidade de amor, de relacionamento, depois disso a gente passa a ter a necessidade de estima, que os outros nos respeitem, e por fim a gente precisa ter a necessidade de realização pessoal. E o grande problema é que nós queremos que o nosso trabalho preencha essa pirâmide inteira. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, o que eu ganho mal dá aqui para minhas necessidades básicas. Por causa disso, eu sou infeliz, porque eu não preencho o restante dessa pirâmide. E muitas vezes eu trabalho com alguma coisa que não me satisfaz, que eu me sinto realizado nesse trabalho, então aquela realização pessoal que está lá no topo da pirâmide da hierarquia de Maslow, ela não vai ser preenchida com o trabalho. E aí isso causa essa nossa infelicidade. E aí, então, se o trabalho no mundo material, muitas vezes ele não vai preencher essa nossa necessidade, por que ele é imposto para a gente? E aí vem a pergunta 676 do Livro dos Espíritos, pergunta-se, por que o trabalho se impõe ao homem? E a resposta é, por ser uma consequência da natureza corpórea. Então, o trabalho, ele é uma expiação e, ao mesmo tempo, ele é um meio de melhorar a inteligência dos seres que estão na Terra. Os seres que estão na Terra, nós, pelo que o Espiritismo nos diz, nós somos seres ainda muito ligados na matéria. Então, o que acontece? A gente depende do trabalho para suprir aquela base. E esse é o principal objetivo do trabalho material. Suprir as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades de segurança. E aí vem uma pergunta até interessante, na 677, é perguntado, por que a natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais e não provê a nossa? Então, foi assim, uma pergunta capciosa. E aí a resposta foi, olha, tudo na natureza trabalha. Como tu, então a resposta, como tu, os animais também trabalham, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que eles dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem, ele visa um duplo fim. A conservação do corpo, a necessidade básica, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si próprio. Então, o que muitas vezes a gente não enxerga, mas os animais, eles estão trabalhando pelo próprio sustento e eles também estão cumprindo a um propósito da providência divina. Porque a natureza, ela tem uma harmonia. Então, cada animal, cada ser vivo na face da Terra, ele tem um propósito, e ele está trabalhando. O que acontece? Então, a gente tem lá a base, o início ali, então, são os animais, eles estão trabalhando, nós somos seres que estamos ainda muito ligados da matéria, então o nosso trabalho ainda é um trabalho muito relacionado ao mundo material, mas qual é o nosso objetivo? Evoluir. E aí, cada vez mais, esse trabalho nosso, ele vai sendo menos ligado à matéria e mais ligado à nossa condição de seres inteligentes, princípio inteligente do universo. Então, sob a ótica estritamente material, se a gente só olhar e esquecer que existe que existe um espírito habitando o nosso corpo, se a gente for pensar no trabalho só como matéria, é óbvio que o trabalho é um fardo, porque a gente precisa de água, a gente precisa de comida, e a natureza não entrega isso de mão beijada, assim como não entrega para os animais. Então, o trabalho vira um fardo. Agora, qual é a ótica do espiritismo com relação ao trabalho? Na pergunta 675, eu perguntando, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E a resposta diz, não, o espírito também trabalha, assim como o corpo. E aí vem o conceito
primordial do trabalho segundo o Espiritismo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, aqui a gente tem o senso da utilidade. Então, a necessidade do espírito, a lei do trabalho, ela não quer dizer especificamente com relação a suprir as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades básicas aqui enquanto encarnados, muito menos aquelas necessidades que nós criamos relacionadas ao mundo material. Ah, eu quero ter aquele carro. E aí eu sou infeliz porque o meu trabalho não me permite que eu consiga comprar aquele carro. Aquele carro é algo efêmero, algo que, no momento em que a gente desencarnar, ele já não vai mais existir. Sem contar que a gente já percebe que, quando a gente adquire alguma coisa material que a gente tem muito desejo de ter, aquela felicidade por ter adquirido aquele bem, ela dura pouco, ela é efêmera. Em pouco tempo depois, a gente já se acostumou. É errado a gente querer almejar o conforto que os bens materiais nos proporcionam? De forma alguma. Isso não é contrário à lei de Deus. O que é contrário é que nós queiramos tentar colocar toda a nossa felicidade no que é material. Então, o que é a necessidade do nosso espírito? É a utilidade. Nós precisamos nos sentir úteis. Então, a partir desse entendimento, a gente pode perceber por que existem tantas pessoas bem-sucedidas no trabalho, recebendo ordenados altíssimos, e que têm depressão, e que não são felizes, e que não se sentem realizadas, assim como existem pessoas que desenvolvem trabalhos sem remuneração, voluntariado, e que se sentem plenamente satisfeitas com aquele trabalho. Então, veja que, para o espírito, a remuneração não importa. Para o corpo, sim. Para o conforto do corpo, a remuneração faz diferença. Mas para o espírito, o que é a necessidade nossa enquanto espíritos? É ser útil. A gente precisa sentir útil. Por quê? Porque isso é uma necessidade que está atrelada à nossa necessidade de participar da lei do progresso, ou seja, o mundo está progredindo e todos nós temos que dar a nossa contribuição. Lei de sociedade, a partir do momento que a gente está no trabalho, ninguém trabalha sozinho, com exceção daqueles trabalhos estritamente artesanais, em que a pessoa começa e termina o trabalho por ele mesmo, a maior parte de nós trabalha dentro de um grupo, dentro de uma sociedade. O nosso trabalho, ele depende do trabalho dos outros e os outros dependem do nosso trabalho. Então, o trabalho, de certa forma, ele está ligado a diversas outras leis morais. E sempre por estar incutido na gente essa necessidade de ser útil. E aí vem uma pergunta, 678, é perguntado: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Ou seja, a gente está trabalhando aqui, a gente tem essa necessidade de trabalhar porque a gente está num mundo mais inferior, mas conforme a gente for crescendo, a gente vai poder descansar finalmente? E aí a resposta foi: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais forem as necessidades do espírito, menos material ao trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, aquela ideia de que a gente tem, nossa, trabalhou a vida inteira, aí desencarnou, agora vai descansar. Não descansa. O espírito não descansa. Isso até mesmo porque ficar na ociosidade seria um suplício para a gente. A gente quer ganhar na Mega Sena para falar, agora não vou trabalhar mais. Questão de algum tempo depois, nós estaríamos infelizes com a nossa própria inatividade, com a nossa própria ociosidade, com a nossa própria inutilidade. Se nós não nos sentirmos úteis, o nosso espírito não vai ser feliz. E aí, a pergunta 679 fala exatamente sobre essa questão. E aqueles seres que já têm o suficiente para tocar a vida? Então, você já recebeu uma herança muito grande, nasceu rico, ou você adquiriu por um período de um trabalho bem suficiente para você conseguir terminar a sua jornada.
Então, esses seres, eles estão isentos do trabalho? E aí a resposta foi do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus confiou, a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, é nesse ponto aqui que a gente, quando observa aquela fila de pessoas imensas ali na fila da loteria, a gente se pergunta, será que a pessoa realmente está preparada para ter bens suficientes e ainda assim ser útil no mundo, tornar a existência dela útil? Será? Será que aquele dinheiro não vai ser exatamente a causa da ruína ou da própria infelicidade daquele espírito? É algo que a gente tem sempre que pensar. Bom, mas como hoje é sábado e alguns devem estar pensando, pô, o cara chato está falando só de trabalho, também tem uma pergunta a respeito do repouso. Então, a pergunta 682 fala, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? E a resposta foi, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, para que a gente consiga desempenhar um trabalho bem feito, com um senso de utilidade bem definido, nós precisamos também do repouso. Então, isso tudo é o quê? Equilíbrio. A gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa repousar. E aí a pergunta 683 é, qual é o limite do trabalho? A resposta foi o das forças. O limite é o limite das forças. Ah, então eu tenho que trabalhar até exaurir a minha força? Não, se eu exaurir minha força, eu vou estar deixando de observar a lei de conservação, a lei de... Eu tenho que buscar a conservação do meu corpo. Então, o limite é até onde as minhas forças não vão entrar em exaustão. Até ali, eu posso trabalhar. E aí, para a gente concluir, então, vamos pensar nas pessoas que não são satisfeitas com o próprio trabalho. Se elas não são satisfeitas por uma questão material, pela remuneração que elas recebem, talvez tentar buscar entender, observar o trabalho que ela está desenvolvendo sob uma ótica um pouco mais distante, um pouco mais ampla, talvez ela enxergue que, apesar de parecer ser um trabalho, às vezes, que não tem finalidade, a organização, a empresa que ela trabalha, tem um propósito de existência, tem um motivo para existir, ela ajuda pessoas. Então, às vezes, a pessoa que está trabalhando ali, ela não enxerga isso, mas se ela observar sob uma ótica maior, ela consegue enxergar. A partir do momento que ela ter esse senso de utilidade, muitas vezes ela vai se sentir satisfeita, ainda que com uma remuneração que, no entendimento dela, não supre as necessidades materiais dela. Bom, é errado a pessoa buscar galgar degraus em termos financeiros, em termos monetários, em termos de trabalho? Não, não é errado. A pessoa faz um planejamento, lógico, ainda mais quem tem família e depende de pessoas que dependem daquele sustento, ela pode fazer um planejamento de longo prazo e tentar melhorar. Mas não achando que a partir do momento que ela receber 20, 30, o dobro do que ela recebia, ela vai encontrar felicidade. Porque se ela trocar de emprego e não encontrar o senso de utilidade, ela vai continuar infeliz. Não vai ser aquele aumento do salário que vai trazer a felicidade para ela. Bom, então, assim, o grande objetivo nosso com relação ao nosso trabalho na verdade, nós fazermos que a nossa existência terrena seja útil. Se for possível que a gente encontre essa utilidade no trabalho material, perfeito. Nós vamos casar as duas necessidades, a necessidade material e a necessidade espiritual, em um momento só. Mas se a pessoa insiste, ela tenta achar utilidade, ela não consegue achar utilidade, o mundo é um campo muito fértil
para a pessoa poder ser útil. Então, na nossa casa mesmo, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos ocupando com algo útil, nós estamos aqui estudando, discutindo a doutrina espírita. Só isso daqui já é um trabalho, é um trabalho útil. Mas ali, na nossa casa, dentro das várias atividades que nós temos, é um campo fértil para a gente poder desempenhar, desenvolver a nossa caridade, o nosso amor ao próximo. E não é à toa que ir na nossa casa e desenvolver um trabalho na nossa casa, para quem é trabalhador da casa, para quem é frequentador, a gente sabe, aquilo nos enche desse senso de utilidade, que muitas vezes é algo que a gente não consegue encontrar no trabalho material. Então, às vezes, é simplesmente complementar a nossa necessidade fisiológica ali do trabalho material com esse trabalho, muitas vezes voluntário, que não tem um fim material, mas é um fim espiritual, um fim de dar senso de utilidade para a nossa própria existência. E, por fim, eu gostaria de ler um trecho do livro, em comentários de Emmanuel a respeito do Evangelho segundo João, quando Cristo nos disse que o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, Emmanuel fez esse texto a respeito do trabalho segundo o Espiritismo. Trabalho. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Compreensão da oportunidade recebida, muitas vezes, é só compreender. Basta compreender para tornar feliz. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando. Então, vamos seguir o caminho do nosso Mestre. Ele trabalhou por nós, ele continua trabalhando por nós, compete a nós fazer a nossa parte. Se o trabalho no campo material não nos traz felicidade, vamos expandir o nosso leque, vamos trabalhar em prol do próximo, que com isso nós vamos achar esse senso de utilidade que o Livro dos Espíritos se refere, que é, efetivamente, o objetivo do trabalho é a lei de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, mais uma vez, para a nossa casa, e, se Deus quiser, no segundo semestre, todo mundo vacinado, vamos voltar aos nossos encontros presenciais, e vamos para uma pequena prece de encerramento agora. E assim, encerramos os trabalhos dessa noite, agradecendo as bênçãos aqui recebidas. Pedimos que elas não fiquem restritas somente a nós e que possam ser distribuídas a todos os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas do nosso convívio diário. E, em especial, nessa noite, aos enfermos nos leitos de hospitais, que eles possam sentir conforto e a paz de nosso Pai. Permaneça conosco, Mestre, durante toda a semana que se iniciará. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, boa noite.